Olá, quarto ano. Vamos, então, continuar nossa atividade dessa semana e apoiando o nosso módulo 2, que estamos iniciando o módulo 2 em História. Vamos estar falando em História sobre o Brasil rural. No espaço rural, vemos em Geografia, que no espaço rural tem elementos diferentes do espaço urbano. Vimos também a economia do espaço rural, em Geografia, correto? Então, no espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais, como nós vimos, e também como local de moradia e de sustento para muitas pessoas. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente suas paisagens. Vamos descrever aqui essa fotografia aqui. Nós estamos vendo o quê? A colheita de maçãs. Então, as pessoas estão trabalhando aqui na área rural, na colheita de maçãs. Na próxima página, 238, 239, vamos para 240. Temos como é a vida rural no Brasil. Nós temos aqui o município de Ribeirão Preto, que fica em São Paulo. Nós estamos percebendo elementos da paisagem urbana na fotografia e também elementos da paisagem rural. Então, nós podemos perceber que no município eles podem ser formados pelo espaço rural e também pelo espaço urbano. Aqui, no caso, o exemplo é do município de Ribeirão Preto, que fica em São Paulo. Então, o que nós estamos percebendo? No espaço urbano, temos prédios, construções próximas uma das outras. No espaço rural aqui, nós estamos vendo construção de plantações aqui, no primeiro plano, ao fundo, uma máquina está trabalhando no cultivo de alguma planta, de algum produto. Então, os municípios brasileiros são formados, em grande parte, por espaços rurais e por espaços urbanos. O Rio de Janeiro também é um município e é a mesma coisa. Os espaços urbanos possuem uma aglomeração de pessoas e moradias. Aglomerou, juntou. Além de prédios e outras construções. Esse é o espaço urbano, aqui é a cidade. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantações, estamos vendo aqui, criação de animais e moradias mais afastadas uma das outras, tem distância uma das outras. Não são aglomeradas como tem nos centros urbanos. Agora, as atividades da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essenciais para a economia do nosso país. Além disso, muitas das tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. Vamos observar a fotografia da página seguinte, na página 241. Nós temos, primeiro aqui, a fotografia é a produção agropecuária. Agropecuária, o que quer dizer? É uma atividade ligada não só à agricultura, mas também à criação de animais. Agro é de agricultura, pecuária é a criação de animais. Então, agropecuária, atividade ligada à agricultura e à criação de animais. A produção agropecuária é responsável por gerar grande parte da riqueza de nosso país, garantindo, então, o sustento de milhares de famílias. Lembra que eu falei da agricultura familiar? Que as famílias se reúnem para poder plantar? Então, a agricultura ajuda muito esse tipo de agricultura, tipo de plantação. Além disso, essa produção é responsável pelo fornecimento dos alimentos que consumimos diariamente. Então, além de eles produzirem para eles mandam para nós que moramos na área urbana, que também utilizamos, e nem damos valor o esforço das pessoas que fizeram, trabalharam para que chegasse em nossas mesas esses produtos que consumimos. Na imagem aqui, nós temos um trabalhador rural fazendo a manutenção da roça em Campo Mourão, Paraná, em 2017. Essa é a produção agropecuária. Já na culinária rural brasileira, estão presentes diversos pratos deliciosos e iguarias tradicionais. Entre elas está o pé de moleque,
pamonha, cuscuz. Poder ficar aqui horas citando vários exemplos de culinária que são tradições. Feijoada, né, vatapá, então, canjica. Então, a culinária rural ela é bastante rica. No caso aqui, esse desenho aqui, para quem não conhece, né, é a pamonha. Ela é enrolada aqui na folha do milho, porque é feito do milho, a pamonha, uma delícia. Que foi feita aqui, muito conhecida em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, mas também aqui no Rio também, no interior, vamos encontrar também. Muito gostosa, a pamonha. Então, isso é uma tradição. Nós temos também outra forma de tradição brasileira. Vamos ver que tradição é essa. Conhecidas como moda de viola, as canções acompanhadas de viola caipira são típicas de áreas rurais e do interior do Brasil. Suas letras costumam tratar de assuntos relacionados ao cotidiano no campo, mas também fazem sucesso nos meios urbanos. Chegou até nós. O que chama moda de viola? É tocar uma música e ficar ali cantando. Cada um canta um pedaço da música, chama moda de viola. A moda de viola deu origem a outros estilos, como a música sertaneja. Na imagem aqui, nós temos armados, né? Chapéu, camisa, roupa de manga, né? Realmente eles gostam de se cuidar, o visual é importante para eles. Então, na imagem, a Orquestra Piraquara de Viola, olha, é uma orquestra Piraquara de Viola Caipira, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que fica em São Luís do Paraitinga, São Paulo, em 2012. Correto? Continuando, então, são os três exemplos típicos de tradições brasileiras que se desenvolveram principalmente na área rural. Agora nós temos aqui, vamos observar essa pintura aqui a seguir, para fixar lá nos exercícios. O que nós estamos observando aqui? Isso é uma pintura de Wilson Vicente, 2015. O tema da pintura é música na roça. O que nós podemos dizer que nós estamos vendo nessa pintura? Mostra o quê? Algumas árvores, uma casa, então, fundo aqui um morro, e animais ao fundo, aqui nós estamos percebendo, e 4 pessoas estão reunidas para ouvir e tocar música. 2 sentados tocando, e 2 pessoas, que no caso uma mulher, né, e uma criança com um gatinho, né, estão assistindo, 2 cantando a moda de viola. A pintura representa o espaço urbano ou o espaço rural? Lógico que é o espaço rural. Por quê? Porque nós estamos percebendo a criação de animais, uma casa afastada, aparentemente longe, né, e tem uma vegetação próxima. Então, é típica da área rural. Que elemento da cultura rural está apresentado aqui? Uma culinária, agropecuária? Não, é uma moda de viola. Cultura rural. Tocando a viola e chamamos de também acordeão, que é esse instrumento musical aqui. Agora, vim perguntando para você costuma frequentar algum espaço rural em seu dia a dia? Então, aqui nós fechamos aqui as tradições que são desenvolvidas principalmente no espaço rural. Então, vamos ver como que aconteceu, como que se deu a ocupação das terras aqui no Brasil. Nós sabemos que em 1500, aqui chegaram ao Brasil os portugueses, já encontraram aqui cerca entre 2 a 4 milhões de indígenas, vivendo no território que hoje, atualmente, é o Brasil. Suas tradições valorizavam até hoje, né, o uso não predatório, não de destruir as terras, e sempre respeito à natureza. Vimos no módulo 1, lembram? Sempre de respeitar a natureza. Então, nessa época, porém, uma expedição portuguesa, se reuniram várias caravelas, saíram de Portugal, da Europa, Oceano Atlântico, chegaram no Brasil. Desembarcou no litoral. O que é litoral? É a parte de terra próxima ao oceano. Esse acontecimento deu início, então, a uma mudança radical na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Porque até então só havia os indígenas. Então, a primeira atividade econômica dos portugueses que chegam aqui tem que explorar para poder valorizar o que eles encontraram, a terra que eles encontraram. Então, qual foi a atividade econômica que eles encontraram aqui? Foi uma árvore.
que servia na Europa para tingir tecidos. O nome da árvore, pau-brasil, foi o que deu o nome ao Brasil, porque você passou por vários nomes. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Pindorama, até chegar no nome Brasil, devido ao nome da árvore. Brasil, porque vem de brasa, um pau que lembra a cor de brasa, de marrom, de fogo. Então, a primeira atividade econômica foi a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil para ser vendida. Eles tiravam daqui e levavam para ser vendida. Qual era a utilidade dessa árvore? Para atingir tecidos. A madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa. Aí Portugal descobriu, mandou, cortou, houve o corte de muitas árvores, anos e mais anos explorando, destruindo aqui a nossa vegetação, levando tudo para a Europa para ser vendido. Então, o comércio gerava altos lucros para os portugueses. Então, a extração do pau-brasil era feita pelos indígenas, que ele cortava e transportava a madeira até as embarcações portuguesas. Aqui é uma pintura, detalhe, o tema é Mapa Terra Brasilis, de Lopo Homem, cerca de 1520. Lógico que o pintor não estava ali, ele imaginou a cena e pintou como deveria ser em 1520 essa extração do pau-brasil. Agora, em troca, o que os indígenas recebiam? Os materiais que eram úteis, que chamamos de escambo, que é a troca de produtos sem uso do dinheiro, escambo. Então, o que eles obtinham em troca? Materiais que eram úteis para o seu dia a dia, machados e facas de metal. Era o que os indígenas recebiam para o corte e o transporte da árvore do pau-brasil. E os indígenas ingênuos achavam que era uma troca justa. Só que, vamos voltar rapidinho, perdão. Só que, o que aconteceu? Com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. Então, eles tinham que ficar naquele espaço ali, não recebiam, trabalhavam de sol a sol, não tinha descanso, então nós chamávamos de escravidão. E não recebiam nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. Por exemplo, o fato deles conhecerem o território muito mais do que os portugueses, fazia com que eles fugissem para o interior da mata, coisa que os portugueses não conheciam. Mas, imagina, a imensidão que era o Brasil, os portugueses não conheciam, então eles fugiam para a mata para não ser escravizados. Isso ajudou com que o Brasil fosse muitos foram fugidos para as regiões no interior da colônia, falando com que se abrisse mais o território, ampliassem mais o território. Então, por enquanto, eles fugiam para poder não serem escravizados. Então, a primeira mão de obra econômica que os portugueses foi o pau-brasil. Por que era importante? Porque essa árvore servia para atingir tecidos, tudo que eles extraíram daqui foi para a Europa para ser vendido. E, em troca, os indígenas recebiam materiais úteis para o corte da árvore, que era machados e facas e facões de metal, que nós chamamos. Então, fizemos aqui, então, história da 238 até a 243, que foi a vida rural no Brasil e como que aconteceu a ocupação das terras. Tá bom? Estamos aqui em história, então já estamos utilizando o módulo 2. Façam as folhinhas de revisão, mandem para a escola para que nós possamos corrigir, tá? Que já está com saudade de vocês. Continuem se cuidando, que logo, logo estaremos juntos, tá bom? Beijos, até a próxima.